Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje nós estamos com um casal que a gente não tinha visto pessoalmente. É verdade, só pelas redes sociais. Até agora, né? Mas já encontramos vários pontos em comum. Inclusive que ela passa raiva com ele também. Inclusive que ele é geminiano. Então, cara bom. Ela passa raiva com ele. Nós estamos aqui então com o Rodrigo e a Fê. A Fernanda. E aí, galera? Do Móvel Beleza, Casa. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Muito bom. Passa raiva, não passa? Faço. Com os Hoje esquecimentos? É praticamente uma sessão terapia, então, hoje, né? Cara, a gente dá dinamismo na vida dessas mulheres. Exato, Não eu falei, entendo também. o que elas ficam Que nervosas. graça seria que Também. se fosse tudo igual todo dia, né? Pois é. Que graça teria se eu não esquecesse as coisas, Jaque. Que graça tem. Aí eu falo pra ele, mas eu preciso escrever C todo dia. Não, e fora que assim, é de manhã, acorda com humor, na hora do almoço tá é outra pessoa, à tarde é outra e você dorme com outra. É tipo, multifacetado essa Falou pessoa. tudo. Tá vendo? Nunca vai enjoar de mim. Não, enjoa, e tem um não detalhe. enjoa. Pra eles são as pessoas mais perfeitas e melhores isso é do verdade. mundo. Mas isso é verdade. Se acha, Renata? Não, a gente é. Meu, signo melhor que tem é esse. Pode colocar uma enquete que você vai ver que não vai tá dar. bom. Coloca uma enquete, eu vou colocar a enquete depois. Eu vou colocar enquete no Instagram pra ver. E aí, gente... Bom, uma galera que tem muita história pra contar. Quando vocês chegaram aqui, já começou a falar um pouco da introdução. Achei super legal, porque aqui no nosso canal tem marceneiros que seguem Sim. a gente e Isso tem aí. o pessoal de loja, né, de estúdio, que segue a gente. Sim. Eu acho muito bacana porque vocês têm as duas experiências. Sim, Isso aí Então, vai, acho vai que dar o hoje, que falar, hein? eu acho que hoje dá pra gente falar bastante coisa. Mas antes disso, pessoal, adora uma fofoca. Conta pra gente aí um pouquinho de vocês, de onde vocês vieram, vocês já tinham pais marceneiros, já Não. vinha assim, como que era, como se encontraram, conta aí pra gente. Eu sou designer de interiores, eu sou daqui de São Paulo. E Zona Leste? Zona Sul, do Ipiranga. Aleluia! Opa, aleluia! É que todo mundo de São Paulo que vem aqui é da Zona Leste, eu falei, tem que vir da Zona Sul? Caramba, vamos representar é que aqui. São Paulo hoje é a Zona Leste toda ali, Pois né? é. 70% cresceu Concordo. demais. Cresceu né? demais. Concordo. É verdade. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar em loja. Então, eu comecei a trabalhar em 2010, em loja, grandes marcas, assim, e fui morar no interior. Quando eu fui morar no interior, foi até no aniversário de um amigo em comum, eu conheci o Rodrigo, e na época ele trabalhava com piso. Ele Piso e revestimento, ele Vendedor? Vendedor. Ai, eu tô com Isso. medo das coincidências do Eu Renato. também. Vendedor de loja. Eu também. Piso laminado. Você também não, vendia piso também. Piso Olha, cerâmico gente. também. Cerâmico, é? Eu vendia assim. Persiana. Caraca, Credo. sinistro, hein, meu? Sinistro. Faltou só você ter cabelo. Põe o quen aí, preto. Gente, Maldade. Ô, diretor, faz um make lá, faz uma peruquinha pra mim. E aí, nesse aniversário, a gente começou a trocar ideia, porque a gente trabalhava na área de construção civil, né? Não, vou te passar uns clientes, tal, que compra comigo. Falei, legal, vamos fazer uma parceria, tal. Isso você na sua cabeça. E ele né? já na maldade. Enquanto isso... E ele na maldade já. Porque praticamente na mesma semana a gente já começou a ficar junto, já começou a namorar. É. Geminiano é terrível. Aí, desde então, a gente tá junto. E foi nesse mesmo ano, porque como eu já trabalhava... Nessa época, eu já não tava mais em loja. Eu tinha montado um escritório de interiores, então eu fazia projeto lá em Valinhos. E eu trabalhava com um marceneiro, então eu fazia a indicação dos meus projetos para um marceneiro. E tomava um pouco na cabeça, tal, não sei o quê. E como eu tava com ele, eu falei assim, eu tive uma ideia. Precisando de um bode Então expiatório. partiu de você, Olha Uma né? ideia. É mais ou menos em junto, né? Porque a gente já tava meio que trabalhando junto, porque ele já trazia os clientes para mim. Entendi. Sim. O pessoal ia comprar piso. E Isso. ele E já ele fazia os móveis. Exato. A loja que eu trabalhava fazia móveis também. Mas era uma loja que tinha uma reputação 30 anos de mercado, mas tipo, os vendedores eram todos despreparados, os clientes saíam muito insatisfeitos e eu acabava pegando esses clientes que compravam piso comigo, em vez de passar para a loja, eu passava para ela. Entendi. Né? Boa. E ela começou a fechar negócio, só que aí ela teve problema com o marceneiro, que não pagava a comissão dela, não entregava, né? O maior problema acho que era a entrega mesmo.
Entendi. Então, e assim, como eu trabalhava praticamente dentro da marcenaria junto com o marceneiro, eu fui pegando muito de fazer compra de material, porque o que eu combinei com ele? Como ele não tinha muita administração financeira, então praticamente a gente estava trabalhando junto. E você, pra quem não sabe, virginiana que adora uma planilha, Pois um é. controle, Controle adora total. saber tudo ali. Eu falei, deixa eu te ajudar. Por favor. Aí, então, eu fazia, tipo, a parte de compras pra ele, fazia a parte do projeto, ele fazia o plano de corte pra eu fazer a compra. E a gente começou a trabalhar assim, tava quase uma sociedade, eu e o marceneiro. E aí ele falou, esse rapaz, ele falou assim, Fernanda, ó, eu tô gostando muito, assim, do que a gente tá fazendo, porque eu não preciso vender, Sim. porque você já traz o cliente. Eu só tô fabricando porque você tá indo atrás das compras, tudo. Então, vamos alugar um barracão e a gente faz uma parceria mais forte e tal, e a gente aumenta o tamanho do negócio. Eu falei, Rodrigo, ele fez essa proposta, o que você acha? Legal, porque a gente vai estar trabalhando todo mundo junto, já tá rolando assim, legal. Aí a gente foi atrás de um barracão, né, Rô? Sim. Peraí, antes de chegar nisso, você sempre trabalhou com vendas ou você trabalhava com alguma outra coisa? Nasci vendendo já. Nasceu vendendo, é geminiano não. mesmo, meu Deus do Eita, céu. Nasci nós. vendendo. Igualzinho, meu. Venda na veia. Caraca, olha Então que você louco. sempre trabalhou com vendas? Sempre vendas. Só que... E sempre da área de construção? Não, em 2003 eu trabalhei numa loja de planejado, foi até Então você tinha trabalhado É. antes. 2003. Legal. Projetista? Era vendedor externo, mas eu fazia algumas coisas, mas tinha uma equipe de projeto. O Entendi. negócio dele é vender, né? Você não entendeu? Então Entendi. eu fazia a captação. nem abre Era o meu promove. sonho isso aí. Não é promove. Era o meu sonho isso aí, ó. E aí eu captava os clientes, fazia o encantamento, fazia o engajamento e vendia. E aí saí dessa loja, fui para uma marcenaria mesmo, fiquei no ramo 3 anos. Saí, fui trabalhar na indústria, cama, mesa e banho, fiquei 15 anos. E aí depois eu conheci ela e voltei. Mas nessa época que eu conheci ela, eu já estava vendendo piso, né? E aí, cara, a gente, né, se apaixonou. Aham. Não, agora sério, cortando aqui a história. Naquele dia que ela estava ali olhando e pensando, nós vamos trocar clientes, você já estava pensando que ia trocar. Na verdade sim, porque eu tava solteiro. Alianças. Eu tava solteiro fazia 1 ano, mais ou menos. Aham. E eu não sou um cara de ficar solteiro, né? Então eu tava meio perdido, assim. Na balada, né, cara? Então, assim, aí o dia que eu conheci ela, eu falei, opa. Acho que agora... Falei, pô, ela já é uma pessoa independente, ela trabalha design de interiores. E eu tava louco pra querer abrir alguma coisa, né? E aí calhou que a gente se conheceu em março. Em outubro, ela me chamou. Ela falou, meu, o que você acha da gente abrir uma marcenaria? Nossa, que legal, né? Foi. Gente, eu acho isso tão interessante, porque às vezes não que não dê certo ficar 10 anos namorando, Sim. mas às vezes o pessoal namora 7, 8, 10 anos, aí quando casa não dá E aí, certo. quando ou então- conhece de E verdade... aí, às vezes, conhece assim, né? De uma hora pra outra e tudo acontece tão rápido e dá Sim. tão certo. Mas é que acho que é por conta disso, essa troca. Eu e o Rodrigo, a gente sempre tem muita ideia. E é sempre ideias muito alinhadas. Então, meio que fluía, sabe? Legal. E tanto que a marcenaria foi meio assim no impulso também, Isso, né? continua o que você tava falando lá. Porque a gente falou, não, vamos, tal. E esse marceneiro, ele tinha um barracão pequenininho. Era uma rua de terra, assim, lá em Vinhedo, perto de umas chácaras. E tinha um barracão um pouquinho maior pra baixo. Que era uma antiga granja Certo. de Isso. galinha. Caraca! Uma antiga granja. Eu vou pedir pra vocês explicarem o que seria esse barracão, porque Tá. dependendo do lugar do Brasil que escutar, eu não sei o que é barracão, Sim. né? É um galpão que É era um uma antiga galpão. granja de galinha. Entendi. Então ele é meio aberto, assim, pra ventilação, sabe? Sim, Então, De tem barro mesmo, sabe? Nada a ver com marcenaria. chão né? pisado, Tipo, assim. tinha uns 600 metros, era grande. Certo. Só que assim, cara, num buraco que... Rua de terra, chácara, terra, né? Lugar de chácara. chácaras, né? Então, Entendi. quando chovia, e era uma descida, assim. Então, Nossa. a gente tirou leite de água de pedra ali, cara. Nossa. falar aqui. Senhora. Teve essa... Quer continuar falando? Não, pode falar. Aí você saiu da onde você Eu tava nessa trabalhando? loja, falei, meu... Ela falou, vamos montar uma marcenaria. Eu falei, meu, vamos aí. Vamos aí mesmo. Porque Aí, o a que gente foi aconteceu? atrás das máquinas, esquadrilhadeira, coladeira. Ela falou assim, mas como que a gente vai Tudo. fazer? A gente precisa ter... Eu falei, deixa comigo. Essa parte... Na academia, eu já vendi um apartamento em, se eu não me engano, em 15 vezes. Não, foi acho que 8, 10. Sei lá, umas 10 vezes no cheque, um amigo. Falei, meu, é o seguinte,
você quer fazer o apartamento? Eu vou fazer o projeto. A Fernanda fez o projeto. Sem Eu ter... vou fazer o projeto. Nem sabe É. o que é Promove. Sem ter nada. Muito vendedor. Sem ter nada, Não cara. precisa. Quando Ela- o cara sabe vender, é outra história. Ela fez o projeto, eu apresentei, o cara falou, como eu posso pagar? Eu falei, ó, dá uma entrada e tal. Chegamos pra uma loja, e aí eu peguei e fiz assim, ó, eu tenho o cheque pra comprar todas as máquinas. A gente precisava de 100 mil reais em máquina. Certo. Ele falou, ó, eu aceito o cheque, mas você tem que me dar garantia. Eu assinei o documento do meu carro e dei na mão do cara. Eu falei, não tenho nada. Ele falou, se Adoro. você não me pagar, eu vou tirar as máquinas e você vai perder seu carro. Eu falei, beleza. Tipo, eu acredito no Sim, meu sim, sonho. sim. Eu acredito Caraca. E ainda ele falou pra mim, no dia que a gente foi fazer, ele falou, cara, você tá fazendo loucura, cara. A Ele pessoa falou, que trabalha com marcenaria já... Rodrigo, Ele avisando, né? fala aqui Gente. nessa câmera que não faça isso em casa. Não Avisa. faça isso. Jamais faça isso. Mas a gente tava com uma vontade tão grande, cara, porque Que assim... foi acontecendo. É. Tudo mesmo. E a gente entrou numa imobiliária de parceria, que são amigos nossos, e aí eles pegaram e colocaram assim, tipo, vamos lançar um empreendimento, a Fernanda e o Rodrigo vão fazer 3 projetos diferentes, um projeto intermediário, um top e um para quem vai alocar. Certo. Resumindo, fizemos mais de 30 apartamentos nesse empreendimento. Nossa. E as coisas começaram a acontecer. É. Só que a gente vendia uma média de 60, 70, 80 mil reais com uma esquadrejadeira. Né? Não tem como você vender... Uma coladeira manual. É, não... É, então. É muita coisa. é muita coisa. É muita escala. É. E a Exatamente. gente tinha até uma equipe... A gente conseguiu montar uma equipe fixa dentro da marcenaria. Tinha 12 pessoas que trabalhavam com a gente. Nossa, Um bastante salário gente. fixo. É. Fixo. Tinham... praticamente eram 3 equipes, né? Aham. Sim. E aí os marceneiros mesmo, a gente tinha o pagamento fixo e mais a empreita. Então, por um tempo, a gente conseguiu manter bem bacana, assim, porque tinha as vendas e tal. Eu acredito que o que aconteceu com a gente foi, primeiro, a gente começou sem um planejamento para ter, por exemplo, um capital de giro ou alguma reserva. Então, quando veio 3 meses que a gente não conseguiu vender bem, então a gente não tinha uma reserva para segurar a gente. Né? Entendi, sim, E sim. como era um custo fixo por mês muito alto, então, que nem eu comentei quando a gente chegou. Então, a gente tinha um custo fixo por mês de 35 mil. Há um mês você não vendeu, é 35 mil. No segundo mês é 70 mil. Para quem não tem uma reserva de emergência, vira uma bola de neve. Sim. Então, aí, acredito que aí foi isso foi em 2014, né? É, a gente começou montou 2014. 2015, E aí 2016 você aconteceu presta isso. atenção como é interessante isso. Se você, naquele mês, por exemplo, eu tenho um custo de 35, preciso vender 50 para pagar isso. Só que no outro mês você tem que vender 100. Só que Isso. você não tem capital humano para produzir 100. Exato. Então, Exatamente. O que E acontece... aí é onde começa a virar a bola de neve. Isso. Exatamente, Né? porque também o tempo de produção é um pouco maior, né? Então, para você fazer um apartamento para locação, era rápido, mas a gente começou a vender Casas projetos inteiras, né? maiores. Então, aí, o que acontece? Aí, o prazo para fabricação e montagem era 90 a 120 dias. O nosso lucro praticamente se diluía nos nesses 3 meses, entendi. Entendeu? Então, e aí acho que a nossa maior vacilada foi assim, que a gente conseguiu, com esse volume de apartamento, quitar todas as máquinas. Em Legal. 2015 a gente fechou o ano Entregou aquele cliente. todo. Ufa! Ele Então. pegou o documento do do carro. E a gente falou assim, não, a gente tá vendendo super bem, vamos dar mais um passo, vamos comprar uma seccionadora. Só que a gente, eu acredito Voltou hoje... o documento. Mas aí é Voltei o porque, documento. porque aí você precisava ter escala. Produção, De produção, porque até então você estava sofrendo então. ali, não podia acrescentar um número de venda porque não tinha mão de Exato. obra para isso. Não, E e imagina segurar esse homem querendo vender 200 mil. Não dá. Eu sei, não dá. Eu sei como é. E aí, assim, eu começava a sofrer porque eu tinha muita venda para acontecer e eu não conseguia produzir. E além de você ter a venda, você acreditava em você e você Sim. falava assim, eu posso fazer isso aqui, Não, eu Mas consigo. você ficava preso, entendeu? É bem exatamente isso. Eu sei que é. Nós vendemos para um cliente que ele é fornecedor de parafuso. O cara tem uma indústria de parafuso. Certo. Então ele é nosso fornecedor, certo? E a gente fez um projeto para ele, um orçamento e tal. Ele falou, cara, eu tenho por 30 mil reais a menos. Eu falei, então fecha lá, cara. Fica à vontade. Ele desligou o telefone, ele voltou, ele falou, cara, não tô acreditando que você tá falando não pra mim. Porque eu confiava tanto naquilo que a gente tava fazendo, que isso é uma dica pra todo mundo. Cara, se você não confiar no que você faz, esquece o que os outros vão falar. Você não precisa denegrir ninguém, falar que os outros...
Confia exatamente. no seu taco, bicho. É. Porque senão não acontece nada. É isso. E aí, em 2015, a gente quitou todas as máquinas. Janeiro, a gente começou a vender muito bem. Em fevereiro também, falei, Fernanda, agora é a hora da gente comprar uma seccionadora. Porque o que acontecia? A gente tinha pessoas trabalhando lá, mas como a gente já tinha uma esquadrejadeira, o pessoal ficava parado, esperando o pessoal cortar. Uhum. E a gente na verdade, foi uma decisão que a gente tomou errada. E a gente comprou uma seccionadora nova. 80 lá vai fumaça. Financiamos, dei o documento do carro novamente. Foi. Cara, março nós estouramos no norte, 350 mil reais. Falei, agora o negócio vai. Só que aconteceu. Como eu fazia a parte de vendas e ela projeto, a gente não tinha uma pessoa líder de produção, cara. Entendi. Eu tava com uma Ferrari estacionada dentro da garagem. Nossa. E eu comecei a produzir 50 mil por mês com a seccionadora. Eu falei, cara, isso tá errado. Tinha que ser um volume maior. Lógico. Entendeu? E outra coisa que eu também... Quando você erra alguma coisa, o legal é isso, é você parar e analisar, mas onde que foi que eu errei? Porque senão você vai ficar persistindo no erro e vira aquela coisa cíclica, sabe? Você vai... Mas isso é parece legal que as quando a coisas pessoa vão percebe acontecendo. que tá errando, né? É. Porque tem muita gente que não percebe que tá errando, quando vai perceber já acabou tudo. Então, mas Mas é o resultado, né, Renata? É mais e menos. Então, é realmente o que ela É. falou. Às vezes é que o pessoal também é nariz em pé e não quer assumir Orgulho, que né? errou. Orgulho. orgulho. Mas foi o que eu falei Mas certíssimos. pro Rodrigo. Se a gente tivesse esperado um pouquinho mais pra comprar essa máquina e continuasse vendendo lá os 80 mil por mês e fazer uma reservinha. Aí depois pensa. E aí depois pensa. Então, eu acredito, analisando o que a gente passou, a gente colocou meio o carro na frente dos boi. E foi um pouco precipitado. Acho que a gente devia ter capitalizado um pouco. Nossa, conseguimos até agora, pagamos as máquinas, estamos produzindo X, vamos continuar produzindo X por um tempo. A gente capitaliza, se estabiliza. E aí, depois a gente dá um novo passo. De repente, a gente sai até daqui da granja, vai para um barracão, num lugar mais legal para atender o cliente e tal, né? Então, aí que foi que a gente se precipitou um pouquinho. E eu acho que aí que foi o nosso gargalo, porque aí, o que acontece? A equipe começa a ficar desmotivada de produção, entendeu? Porque vê que tem uma máquina lá, mas eles não conseguem produzir tanto. Nossa. E aí eles ganham Aí por talvez empreita vocês também teriam esse tempo de achar alguém que fizesse... Exato, e um tempo de planejamento. Ó, sabe o que eu enxergo nessa operação que vocês falaram? É como se você precisasse de um cabeça para cada setor da empresa. Sim. Então, você precisa de um cabeça. Já tinha. Você Sim. no comercial, você no administrativo projeto. Isso. E você precisava... Porque Isso. uma marcenaria é uma indústria. É uma indústria. Exato. E às vezes o Você precisa ter o líder, marceneiro, ele não tem essa Noção, não tem. que tem ali o pessoal do comercial, mas que tem aqui o pessoal que é a indústria. E eu acho que esse também foi E, na do verdade, jeito que você colocou, foi um problema. É um problema muito sério. Sim. Você ter uma máquina que te daria não sei quantos mil por mês e você... Então, é que, na verdade, eu acredito que o marceneiro ele não tem a noção do que o que ele faz é coisa de indústria. Ele não tem essa noção, ele não tem essa dimensão na cabeça dele. Então acho que é por isso que acontece esse tipo de coisa, né? Mas aí foi o que aconteceu, né? A gente caiu as vendas, porque foi numa época bem de rescisão 2016, econômica cara. também. Eu lembro. A gente comprou a máquina, veio a crise, tipo... As vendas caíram, Caiu. tipo, pela metade. 2 meses sem vender, quebramos. Porque o que acontece? Não vendeu um mês, aí a gente tinha os custos fixos, pagava o pessoal, tudo, não recebia. Sim. Pagava todo mundo e não recebia. Aí virava mais um mês, aí que nem dobrava, né, a dívida. Aí eu falei, não, mas eu tenho uma carteira de venda, então eu vou vender. Sim. Só que eu acho que quando você fica nessa pressão de, tá dando merda, as vendas começaram a não acontecer. Tipo, Não acontece mesmo. É porque eu acho que é o que ele acabou de falar. Você precisa confiar em você. Você precisa Eu acho acreditar. que você treme. Não, Você começa a não confiar em você. Não, eu me retraí, Exato, sabe por quê? Primeiro porque você tinha medo de não entregar. Aí, Mas mano, é eu vou isso. vender e como que eu vou entregar se o meu não tô tendo produção? Porque venda é isso, é sentimento, cara. Se você tá mal, você não vai conseguir fazer aquilo. Não vai. Exato. E é aquilo que você falou. Cara, você precisa acreditar no que você faz. E você chegou num ponto que você falou assim, eu não tô acreditando que eu vou entregar. Exato. Você não Sim, vai vender. Até porque você é honesto. Você vai falar, se eu vender pra esse cara, eu não vou entregar pra ele, eu tô ferrado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí, 2016, a gente comprou a seccionadora. Quando eu fui levar o documento pro dono da loja, ele falou, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Você tá vendo a minha loja aqui? Eu sou um lojista, tenho 5 lojas. Ele tem uma rede de lojas
de Marcenaria. marcenaria, insumos para marcenaria. Sim. Ele falou, cara, eu tenho condição de montar a melhor marcenaria do estado de São Paulo. Por que você acha que eu não montei ainda? Porque é um mercado muito difícil. E não estou falando isso, pessoal, para assustar ninguém. Se você não conhece do mercado, não se aventure. Porque a paulada é grande. E aí ele falou, Rodrigo, ache uma empresa que possa fazer toda a produção para você e foca no que você é bom, cara. Você é bom em vender. A sua esposa é boa em projeto. Ache alguém que vai produzir bem para você e faz o que você é o melhor. Paizão ele. O que aconteceu? O orgulho. Não, eu vou lá, acreditava tanto, vou pôr essa máquina para rodar, você vai ver, vou cuspir MDF até. No primeiro mês foi legal, no segundo mês a gente não conseguiu, no terceiro caímos e aí... Aí, quando chegou no terceiro mês que não tava vendendo, eu falei assim, vamos parar e pensar. Ou a gente fecha a porta agora e resolve esse bolo de neve que virou, e depois daqui a gente continua. Porque se a gente continuar do jeito que tá, a gente vai chegar numa situação que a gente não vai conseguir se reerguer mais. Vai virar um iceberg. Exatamente. E aí, foi o que aconteceu. E aí a gente resolveu isso. A gente chamou o pessoal pra conversar e falou, a gente conversou com eles, olha, a gente vai continuar com tantos de vocês pra cumprir o que a gente vendeu até agora. E a gente vai fechar a marcenaria e depois a gente vai pensar o que a gente vai fazer. No dia seguinte roubaram 10 mil reais em máquina da gente. Pô. E ferramentas. Ferramenta, tico-tico, tudo. Os caras entrou lá e levaram tudo. A gente é muito complicado. Até quando a gente tá ruim, quer fazer o certo, acontece alguma coisa. Não adianta. A gente falou assim, isso pra nós foi uma coisa assim, bem forte. Porque Imagino. a gente tava querendo ter um filho, a Fer perdeu o filho. No meio dessa muito nervoso. Tribulação a gente passou toda, muito nervoso. Eu imagino. Perdemos tudo. Tudo. O carro. O carro, ele perdeu o carro. Perdi o carro, perdi tudo, Foi. tudo. E aí... E teve 3 clientes que a gente não conseguiu entregar. Então a gente teve que... Ainda teve essa. A gente ainda... Mas eu falei pro Rodrigo, vamos lá nesse podcast, porque às vezes tem muitas pessoas que também estão passando por essa situação. certeza. Ou já passaram, Ou vão passar. É verdade. Ou vão passar. Verdade, E a ideia é evitar, né? É evitar. A gente tá falando isso porque... É verdade. Porque a gente mora em cidade pequena, do interior, né? Então, e aconteceu já numa situação lá em Valinhos, do rapaz falou, mano, ele passou por uma situação, ele viu que que ia acontecer a mesma coisa, e o que ele fez? Chegou no último mês que ele falou, mano, mês que vem eu vou ter que fechar. Sim. Então eu vou vender tudo, colocar aqui uma super promoção. Ele vendeu, tipo, 1 milhão, Não, e fugiu. Foi mais, foi uns 2 milhões e meio. Ele Caraca. não Um era... calote no mercado. E vazou. Foi pra Bolívia, sei lá. Sei lá, Mato Grosso. Então... Cara maluco, cara maluco. Vocês ficaram lá e vamos enfrentar, Não né? tem enfrentar. como, gente. Minha Primeiro porque... família também é da cidade, né? Então, imagina minha mãe vai no mercado, olha lá, a mãe da Fernanda lá, ó. verdade. Bandida, estelionatária. Exatamente. Ainda mais hoje em dia com rede social. Muito fácil. Muito complicado. Então, a gente foi a cada cliente para conversar sobre a situação, negociamos tudo. Então eu vou terminar o meu projeto com... Eu indico esse marceneiro aqui, ó. Faz com ele e eu vou te pagando o que eu te devo. Nossa, sensacional. Parabéns, viu? Nossa, Terminamos... parabéns pela atitude de vocês. Honestidade. Terminamos esse ano de pagar. Todas as 5 anos dívidas. de Parece uma coisa besta, mas assim, sei lá, a grande maioria dos brasileiros vão se endividar em algum momento. Eu acho que a questão... A gente fala muito isso pro nosso cliente, né? Vai dar um problema na sua obra. Sim, com certeza. A questão certeza. é como eu me posiciono a partir desse problema. Resolver. Exatamente. E eu acho que vocês, assim, numa dimensão muito maior do que isso, né? Vocês fizeram isso. Vocês chegaram e falaram assim, deu merda, mas eu estou aqui. Sim. Primeiro porque eu sou vinhedense, né? A cidade é pequena. Eu conheço todo mundo. Vendedor que então, imagina. A minha família... Deve andar assim, é assim mesmo. Tipo o prefeito. Oi. E aí eu vou falar uma coisa bem louca, Jaque. Porque assim, a gente saiu com uma dívida de 280 mil reais. Nossa. Paulada. A gente morava de aluguel. Fomos morar em casa da minha avó de favor. Pra você ter uma... Cara, foi uma loucura. Uma loucura.
E aí eu falei pra Fernanda, falei, Fer, o que importa não é a grana. É a sua consciência, você deitar a cabeça no travesseiro. E aí a minha filha nasceu em 2017. Não, a gente tem filhos, né? Então, eu tenho mais 2 meninos, um tem 15 hoje, então era... O que ele ia ver eu fazendo vai ser o que ele vai representar na vida adulta dele, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Sensacional. É isso aí. E aí aconteceu tudo isso. Em 2016 a gente encontrou o parceiro e... A gente não saiu da área. Então, vocês Não, continuaram. continuamos. Porque vocês sabem, o mercado dos móveis planejados, ele muda a tua vida. Mas ele muda a tua vida. Se você tem um processo, se você tem conhecimento, se você... Dá pra ganhar dinheiro. Ele muda a tua vida. Sim. E eu acho então, que... a gente persistiu. E ainda mais quem trabalha, tipo, tanto com venda quanto a parte de montagem, né? Sim, a gente tava falando sobre isso. E eu imagino, tá? Que isso deve ter sido um crédito, no fim das contas. Sim. Assim, uma bagagem, da pessoa olhar e falar assim, cara, eles quebraram, mas eles atenderam sim, todo sim, mundo, eles deram a Sim. cara. Isso, para uma cidade pequena, foi um ponto positivo. Sim, inclusive muitas pessoas chegavam pra gente e falavam, gente, muda. A família na verdade. Público. E assim, eu depois que estabilidade. aconteceu isso, eu entrei em depressão, não conseguia fazer mais nada, a gente ficou né, porque nós que trabalhamos com vendas, com cliente, se o seu emocional estiver abalado, não vai. É isso mesmo. Né? Então eu acreditei tanto em mim, aí tomei esse tropeço, eu falei, cara, eu tô errado, né? Só que não. Né? Você tem que pensar na sua essência, falar, não, eu vou resolver isso aqui e pronto. Eu sou bom nisso, eu faço muito bem isso. Então... Vacilei, tudo bem. Normal. Quem que nunca fez isso? As principais empresas do mundo, os caras quebrou 2, 3 vezes até encontrar o seu negócio. E assim, a gente não quebrou porque a gente foi um cara que pilantra. Não, a gente tomou decisões erradas. A gente queria crescer e acabou. Talvez por a gente ter... a gente quis abrir uma marcenaria, mas talvez por a gente não... O Rodrigo não ser marceneiro. Talvez aí se perdeu um pouco também, entendeu? Saber que nem como você fabrica. falou. Devia ter ali um líder de produção ou na venda. Então, acho que ali se perdeu um pouco. Então, quando a gente reestruturou o nosso modelo de negócio, aí a gente começou a levantar. E como que o que é essa reestruturação? E eu acho bacana vocês prestarem atenção, porque aqui a gente defende muito esse modelo que vocês reestruturaram, porque é um modelo que eu não tenho que ter essa terceira empresa que eu chamo da empresa que é a indústria. Sim. Né? Então conta pra gente que como é no que... nosso caso era o Gargalo, né? Era o Gargalo. Foi o Rodrigo, ele Eu conheci um parceiro que tem uma indústria moveleira lá em Campinas. Certo. Então, eu fazia home office até, porque como a gente estava trabalhando de casa, Faz barulho. Na fábrica tem um showroom, então eu nem precisava ter uma loja, eu nem precisava ter um estúdio, porque a gente fazia o atendimento, o Rodrigo levava o cliente no showroom da fábrica, apresentava o projeto lá. Porque a gente também tem essa parceria entre a gente. Então, eu faço o projeto, fico aí na produção do projeto, e o Rodrigo faz o atendimento. E isso acompanha acontece a obra, legal. igual você, mesma coisa. Legal. E quando o volume de venda tá muito grande, a gente acaba dividindo os atendimentos. Mas a parte de atendimento e venda acaba ficando todo com ele, praticamente. E aí ele conheceu esse parceiro de venda, ele foi lá conhecer a fábrica, e ele chegou pra mim e falou assim, Fer... Fizeram uma proposta aqui pra gente, o cara tem uma fábrica. Eu não acreditei muito, porque eu já vinha de loja, eu já vinha de marcenaria. Então eu falei, mas como que eu vou atender o cliente? Como que eu vou fazer... Porque quando você vende loja, você tem que atender o cliente na mesa, mostrar showroom. Você já tem seu jeitinho, né? De fazer as coisas. Processo. Ele falou, não, vamos fazer uns testes, tal, não sei o quê. Ele tinha uns contatos. Vendedor, que é óbvio, que vendeu pra você, né? Sim. Óbvio que você comprou. Ele tinha os contatos de cliente, de empresa de esquadria de alumínio, de corretor. Ele começou a pegar uns projetos, eu comecei a fazer, ele começou a atender lá na indústria. Que legal. E aí eu levava o cliente lá na fábrica, né? Apresentava, fazia todo um tour na fábrica, como que é feito, né? Que a gente tá pensando em fazer um novo projeto também, mais ou menos parecido com isso. Legal. E aí comecei a vender, cara. E aí, graças a Deus, como eu te falei, se você
honrar com a tua história, honrar com a tua palavra, você pode demorar a tropeçar, mas se você cumprir o que você falou, Deus não vai fechar a porta para você. É isso. A gente voltou de novo com os parceiros, com força total, com empreendimento em construtora e decorado e fazendo casa. E, cara, a gente se reergueu novamente aí, estamos no mercado firme e forte. É o que você planta, você vai colher, né, cara? Então, se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Com certeza. Agora eu falo pra você, é ruim ter a dívida, mas é gostoso pagar ela, né? Nossa. Eu tô falando isso porque vocês falaram que quitaram ela esse ano, parabéns. Cara, gente. sensacional, meu. Que delícia, hein? E assim, o interessante, Renato, é o seguinte. No primeiro momento, quando acontecer isso, se acontecer com você que tá vendo esse vídeo, por isso que eu falo, se você cumprir a tua palavra, aquele preconceito que o cliente tem de você, de falar, puta, tomei um balão. Quando você paga, esse cara vende pra você 3 vezes mais. Isso. Sim. Ele vai falar, cara, esse cara tomou um tropeção, eu achei que ele ia me dar um calote e ele pagou, cara. O cara é honesto. Então, assim, o cara é honesto e nesse mercado não é qualquer um que faz isso. Não é. A maioria pega e some, pega o dinheiro e fala no que vai, não vai. Meu, você tá lá, eu tô com clientes, pra você ter uma ideia, nós temos clientes de 6, 7 anos, eu ligo pra eles, falou, cara, tô precisando de uma indicação. Ele falou, peraí, Rodrigo, no seu WhatsApp tá chegando aí. Que legal. Olha que louco. Sensacional. Vocês estão ouvindo, gente? É Galera, disso que a gente tá Eu falando. não sei se vocês pegaram, mas também acabou de soltar uma aqui que eu achei sensacional. Ele liga pro cliente de 6, 7 anos Sim. pra captar Pós-venda, cara, pós-venda. Olha o nome disso. Sensacional. Prospecção. Isso. Prospecção. É isso. Sensacional. É o pós-venda, porque É o pós-venda. Pós-venda vende. assim, eu falo assim, eu sou vendedor desde que eu nasci, que nem eu falei, mas eu estudei muito vendas. Vendas não é uma coisa de dom, você tem que estudar. Concordo. Tem técnicas, né? Cada Concordo. vídeo que eu vejo do mercado de planejado aqui, eu pego um insight. Então, eu tô aprendendo todo dia. Animal. Né? Então, você que está vendendo, você tem que passar essa confiança pro cliente e falar assim, ó, vem que eu faço, comigo. Eu resolvo. Eu resolvo. É isso. Porque se você não tiver firmeza no que você está falando, Não vai. e assim, O cliente não vai comprar. eu falo assim para todo mundo, nós não vendemos móveis planejados. Nós vendemos almoço de domingo em família. É isso. Então, É isso. quando você veste isso, É isso. não tem quem te pare, cara. É isso aí. Eu tentei, nesse vai e vem da empresa, a Fernanda continuou e eu também vendendo, só que como a gente estava numa cidade pequena, ninguém indicava, eu comecei a tentar fazer outras coisas. Então, virei corretor, pra você ter uma ideia. Tirei o Cresce, falei, não, tem apartamento, vou vender. Cara, Não conseguiu. de longe é um mercado... Você acha que planejado é difícil? Nossa. Cara, corretagem é muito pior. Caraca. Muito pior. Você não tem garantia nenhuma, Renato. Nenhuma. E às vezes você fica meses pra fazer uma venda grande. Agora, móveis planejados, cara, você espirrou, tem um cara precisando de um balcão. Alguma Entendeu? coisa- É verdade. É Entendeu? verdade. Então tem muito negócio, tem muita obra. Cara, a pessoa que fala assim, pô, Tem muito nicho. eu tô pecando, não tenho venda. Cara, então você tá fazendo alguma coisa errada, cara. Você tá fazendo alguma coisa errada. Cara, você tem corretor, você tem construtora, você tem isso. Cara, esses Você tem dias... seu cliente. Você tem o seu cliente. Cara, quer mais? Eu falo pra todo mundo, foca no que você tem já. O seu cliente é o seu melhor vendedor. É, E não vai dar certo sempre. Não tem isso como aí. se agradar todo mundo, cara. concordo. A gente faz uma casa, a gente pegou uma casa em Vinhedo, indicação, deu 190 mil reais, cara. O cara indica nós pra todo mundo. E aí você pega um apartamento de 20 mil, que, cara, às vezes você deu um pauzinho em alguma coisa, o cara já fica bravo com você. E é normal, cara, não tem o que fazer. É. Você tem que estar lá pra resolver. Isso. E, Exatamente. e acreditar no que você tá fazendo. É isso. Então, É tipo, isso. você não gostou, cara? Eu vou tentar te dar alguma coisa pra você ficar um pouco mais satisfeito e que tal. foi. Mas eu assumo a garantia de tudo. Então, você pode ficar tranquilo que o seu móvel não vai cair, não vai ter esse problema. E é exatamente isso que você falou, Rodrigo, que eu defendo muito. Hoje, o mercado de imóveis planejados, ele tá muito aquecido no Brasil inteiro. Tá? Nossa. A gente foi pra Minas, um monte de prédio subindo, e eu falo, tudo que sobe, toda casa que se constrói precisa de imóvel. Sim. E é todos os nichos, então é classe A, classe B, classe C comprando móvel planejado, é todo mundo comprando planejado. Se você não está vendendo, o problema está É em em você, não Você tem como, precisa descobrir o que Fazer aquela análise que a gente tava falando, Onde, né, Fê? onde que está Aonde que tá acontecendo? acontecendo? Tem alguma coisa olha, errada, sabe? Tipo, a gente sente. Se você tem um acompanhamento, né, tem um follow-up ali, cara, você consegue descobrir aonde tá o erro. E como eu e o Rodrigo, a gente veio de uma queda, né? A gente é empreendedor, então a gente sempre tá... nunca vai sair fora
de empreendedorismo. Já foi picado. Não tem como. Fica coçando. Então, como a gente veio de uma queda, então a gente já tem até por hábito, quando a gente pega um cliente, então do momento do primeiro atendimento até a montagem, a hora que finaliza, que ele faz ali, entrega o manual de garantia, faz o checklist com o cliente, ele chega em casa, no escritório, a gente senta e fala... Vamos ver o que a gente podia ter melhorado. Ótimo. Entendeu? O atendimento, que a gente errou aqui? O atendimento, onde que a gente podia otimizar isso daqui para eu não perder tanto tempo fazendo isso? Ou o atendimento, o que a gente podia ter feito aqui? Ou no executivo? E na montagem, o que a gente podia ter melhorado? A gente vai fazendo processo. Sensacional. Entendeu? Mesmo que assim, foi zero. Esse cliente aqui foi zero. A gente fez o atendimento... Deu tudo certo. Fez tudo certo. Tá, mas mesmo assim, vamos sentar. O que a gente podia ter melhorado? Ou então, o que a gente fez aqui que deu tudo certo que pode replicar pro próximo? Exato. Pra tentar criar um processo. Que possa virar um processo. Né? Mas... É assim, eu falo que o processo nesse mercado, você que é o dono da loja, você que tem que criar. Porque a gente já pegou projeto que o montador, o marceneiro, falou assim, viu? Mas se eu montar assim, fica legal. Eu falo, mas não é assim que vai montar, querido. Foi construído dessa forma, é assim que você vai montar. Se você deixa na mão do cara, dá problema. Não tem essa. Então, assim, virar empreendedor nesse mercado é assumir tapa na cara. Não tem essa. É porque você tem que acompanhar do primeiro contato até a finalização. Até o final. Você não pode deixar a montagem correr solta, porque às vezes também era uma montagem que poderia durar 5 dias e demorou 10. E por mais que você tem que estar em cima também, que você acompanhando. se livrou da indústria, mas você tem a mão de obra do serviço, né? Você tem a entrega do serviço. Sim. E realmente, Rodrigo, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela é muito vendedora. Sim. E ela esquece que pós-venda também faz parte da venda. Exatamente. E aí abandona aquilo ali, né? E aí abandona essa parte da entrega do serviço. O pós-venda é a cereja do bolo que a gente Mas fala, eu acho que pra gente evitar algumas coisas, a galera que trabalha com isso, tipo o empreendedor, ou até mesmo o vendedor, cara, ele tem que participar de todos os processos ali. Ele tem que conhecer, pelo menos. Sim. Foi o que eu falei no começo. Você que quer se meter a ser empreendedor, não entre no mercado sem saber o processo das coisas. Você tem que saber tudo. Funil de vendas, como é que entra o cliente, de onde veio, de onde vai... Qual vai ser o atendimento que você vai dar pra ele? Processo de montagem, você tem que saber tudo. Exato, como que é a produção também, né? Você entrar ali, você precisa conhecer, cara. Não tem jeito. E como o Brasil é um país, na minha opinião, eu sou um cara muito otimista. O Brasil é o país da oportunidade. É muito mais fácil, vocês vão concordar comigo, é muito mais fácil você empreender com alguém que já tá no mercado do que você montar um negócio do zero. Porque até você ganhar uma confiança, até você ganhar uma... Não é que, Rodrigo, você é contra? Não, eu sou a favor da pessoa ter um negócio próprio. Só que às vezes é melhor você empreender com outra pessoa. Por exemplo, com vocês, com a gente já tem o negócio pronto. Então você vai fazendo o que você é bom. Não tente fazer tudo que você vai cair do cavalo. O nosso ramo é muita coisa. É muita coisa, é muito detalhe. A gente pegou um projeto hoje... É muito personalizado, né? Sim, obra, são né? 6 ambientes. A gente entregou um apartamento e começou a montar. Tipo, eu olhei assim, tinha 30 móveis. Então, tipo, é muito detalhe, cara. Se você não tiver noção do que você tá fazendo ali... Vai dar pau 100%, não tem 100%. Como. E aí, o que acontece? Porque foi aquilo que, juntando lá que vocês falaram no começo, o nosso custo é muito caro. Eu não tô vendendo capinha de celular, que se estragar 3 capinhas me custou 15 reais. Exatamente, errou ali, é outra peça. Que você tem é 2 mil reais. Exatamente. É isso aí. Aquilo que você falou, se eu não vendo, é 35 mil, que no outro mês já é 70. Então, assim... A marcenaria, você muda de vida, você ganha dinheiro. Sim. Só que se você errar grande, o tombo é grande. O tombo é grande, que foi o que aconteceu com a gente. Então você tem total razão quando você diz assim, tem que saber disso, porque tem isso aqui não é brincadeira. Porque um errinho é o seu caixa que vaza. É a tua vida, né? E assim, eu vou fazer um jabá aqui pro Sebrae. Que à vontade. Vai que eles patrocinam a gente. Eu fiz um curso do Sebrae, chama Empretec. Aconselho a todo mundo fazer. Legal. Porque é um curso, assim, não posso dar detalhes porque eu assinei um contrato que a gente não pode dar detalhe nenhum desse curso. Nossa! Caramba! Foi um curso ministrado pela ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, você precisa ter uma ideia, você tem que criar uma empresa lá dentro, tem que dar lucro. Entendi. Em uma semana. Entendi.
Então, assim, cara... Não é só teoria. Não, é muito prática. É prática e, assim, é montar uma empresa mesmo e fazer Mas dar faz lucro. tempo que você fez? Ainda tem disponível? Tem, Você sabe? tem. Olha lá, gente, Você até eu pode me fazer. interessei agora. Sim. Diretor, bota o nome aí que eu já esqueci. Empretec. Empretec. Foi Empretec. bem depois que a gente fechou a marcenaria, ele foi fazer. Fiz em Nossa, 2017. que E legal. assim, cara, isso dividiu águas pra nós. Porque eu via onde eu tava errando e aí eu entendi que, cara, não adianta. Se você quer montar um negócio, você tem que ter, primeira coisa, dinheiro. Sim. Você não vai montar um negócio sem dinheiro, que pelo amor de Deus. Não vai deixar os cheques predatados do cliente e o documento do carro. Exatamente, não faça isso. Não faça isso. Somos um case hoje de sucesso. É. E assim, entenda do negócio. Você tem que entender do negócio, sim. Tem que ter dinheiro e know-how. E know-how. Não adianta. Planejamento. Sem grana também, porque assim, se você monta um negócio desse, o cliente não vai pagar à vista. Não vai. Ele vai parcelar. Como é que você vai comprar o material dele? É. Né? O marceneiro... Então, acha alguém que tenha o dinheiro, se você tiver o know-how, ou ao contrário. Isso. Acha um sócio que tenha coisas que você não é bom. Isso. Que nem a Fernanda tem muitas coisas que ela é muito melhor que eu e eu complemento só. Olha o geminiano. Eu ia falar, eu sou a mesma coisa. Eu só complemento, entendeu? Ela tem tudo e eu só 10%. Eu falo pra ela. Isso, Mas isso o aí. bom é isso, você trabalhar com alguém que você respeita, aquela pessoa te respeita também, e você vê naquela pessoa, você admira aquilo que te falta. Isso. Tipo, eu preciso ter mais ação. Nossa, olha o Rodrigo fazendo isso. Não, vamos. Ele acorda comigo assim. Vamos, Fer. É isso, a gente faz aquilo, não sei o que, isso, aquilo. Então, é uma coisa que me falta, porque eu sou muito pragmática, muito... E quando você trabalha com muita organização, às vezes você só fica na organização, Exatamente. né? E... Fica planejando, Exato. nunca sai. Foi o que eu falei. E aí, Atira, depois você mira. Então, o legal é isso. É também você buscar parcerias que te complementem. Isso. Né? E, Rodrigo, me E diz te uma agreguem. coisa. Você falou que você ficou muito mal quando aconteceu, Fiquei né? em depressão, fiquei. Só que aí você acabou de falar, quando a marcenaria quebrou, eu fiz o curso da Sebrae. E eu fui e fiz CREA, e fiz não sei o quê, e fiz não sei o quê. O que que... Fala aí pro pessoal, porque assim, você ficou em depressão, tá? Mas você não... Se entregou. Não se entregou. O que que seria? O que que aconteceu ali? Bom, quando a gente fechou, né? Eu não quebrei por ter quebrado. Eu quebrei porque eu fiquei mal perante as pessoas que eu tinha vendido. E você acaba perdendo sua credibilidade, o nome da minha família, entendeu? Eu sou vinhedense, tenho 5 gerações lá. Então, ninguém começou mais a me indicar. Falou, puta, você sabe o Perini lá, não sei o quê, já fala torto. Eu não conseguia andar na rua. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso dar um gatilho para eu poder voltar no meu emocional. E aí, a minha filha nasceu. Ah, entendi. Entendeu? Aí, quando a Júlia nasceu, eu falei, cara... Vou arrancar asfalto aqui, bicho. A motivação. E aí fui pra cima. Comecei a vender esquadrilha de alumínio, comecei a vender imóvel, comecei a vender não sei o quê, vender. E a Fernanda continuou com os móveis. Aí eu, na parte dos móveis, a gente... Mas você foi pra loja? Não, com a fábrica de Campinas. Pode falar o nome, gente. Aqui é YouTube. YouTube pode falar. Ela Madfibra. Vocês trabalham com a Madfibra. Madfibra. Eu vendi Madfibra, eu gostei demais do material Madfibra é deles. nosso parceiro. Um abração pro Emerson. Ele É que mesmo, um são parceiros. abraço, Emerson aí. Não sei se ele lembra de mim, mas faz Deve um tempo lembrar, já. sim. Como é o nome daquele senhor? A gente tem controle na Casa Cor? Da Madfibra? Não era da Madfibra. Da não, Casa Cor era da Bart, sim. Ai, Era o seu Fernando. Eu sendo eu. Então, o que A acontece? Madfibra, só pra fechar aqui, vende pra outros lugares fora de São Paulo ou só pra Vende. São Paulo? Não, Vende só São Paulo. Só São Só Paulo. São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Só Paulo. Ah, então por enquanto Estado de São Paulo, gente. E aí o que aconteceu? Em 2016 a gente encontrou ele, ela continuou vendendo e eu falei, até a gente conseguir fazer o caixa, porque a gente precisa pagar as pessoas e sobreviver. Então eu comecei a fazer outras coisas e tal. Só que aí em 2019, ela chegou pra mim e falou assim, ou vai ou racha. Eita. Porque eu não quero dividir você com outra coisa. Eu sou possessiva, né? E aí a pessoa querendo sou meu sócio. Tá de brincadeira comigo? Tá dividindo meu sócio, não. E aí eu fui eu fiz um estágio numa imobiliária pra tirar meu Cresce. Só que, eu entrei quebrado, saí destruído. Porque eu não vendi nada. Dia 2019 tava em crise ainda. E aí ela falou, Rodrigo, ou vamos ou não vamos. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Vamos tentar novamente.
E aí, nossa, no que eu falei, vamos tentar, do nada começou a aparecer serviço um atrás do outro. Já de marcenaria mesmo. Tá. Rodrigo, lembra aquele imóvel que você fez? Um tio meu tá querendo fazer, mas tipo, eu não fui atrás. Quanto tempo tinha passado da época da 3 anos. É porque aí você já... 3 todo anos. mundo tá vendo, pô, ele não mudou, ele não sumiu, ele tá Não, pagando. Isso. E eu morava na mesma cidade e tal. E aí a gente negociou essas dívidas e tal, fomos pagando. Aí em 2019 a gente falou, não, vamos voltar com tudo. E, aí a gente voltou. 2019 foi da pandemia, né? Foi um ano antes da pandemia. Um ano antes, né? Foi 2020. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, cara. Pô, é pra lascar, né? Eu falei, Fernando, não é possível, cara. Acho que não é pra gente fazer mais isso. Não, foi o que eu pensei. E eu resistindo, não, Rodrigo. E a Fernanda ficou muito mal, porque... Isso vai mudar a nossa vida. Eu falei assim, eu sou um cara que quando eu pego uma coisa pra fazer, eu boto o meu amor naquilo, entendeu? Eu falei, cara, não é possível que eu tô errado de novo, cara. Puta, não é possível que eu tô errado. E aí a Fernanda falou, não, Rodrigo, ela segurou muito. Na verdade, o negócio só tem por causa dela, porque ela não desistiu. E não é que ela não desistiu do negócio, ela não desistiu do sonho dela. Eu fiquei desesperado porque eu não tava com um emocional muito bom. Eu via uma perspectiva muito boa. Porque você tava... Abalou, né? Abalou, nossa, demais. Quando o homem abala o ego, né? Confiança, cara. Confiança. A confiança, você pode ter dinheiro, pode ter o que for. Se você não tiver confiança, não prospera casamento, não prospera amizade, não prospera nada. E quando eu achei que eu tinha perdido isso... Em 2019 a gente teve essa... Pô, vamos começar de novo 2020, pandemia. Eu falei, cara, rapaz, é pra derrubar o peão. Só que a gente continuou. Mas durou o quê? Esse medinho na pandemia, pelo menos da gente, durou acho 15 que... dias, né? 15 dias. Porque começou a aparecer tanta coisa. Então, não deu tempo de sentir medo. A gente pegou no primeiro mês assim, a gente falou, puta, e agora? O que vai ser da gente? A gente continuou ainda por um tempo, ele trabalhando, porque ele começou a vender esquadrias e tal. Então, o que acontecia? A esquadria na obra é um passo antes do móvel. Sim. Né? Então, ele vendia esquadria e passava os móveis pra ela. Entendeu? Então a gente tava trabalhando assim. Legal, só que, essa parceria foi legal. Sim, mas só que eu queria volume, entendeu? E eu não conseguia porque eu o processo todo. Então eu atendia, eu fazia a venda, eu fazia o projeto executivo, eu acompanhava a obra. Entendi. Então aí não dava, porque aí tinha que ser um projeto por vez. E eu queria vender, mais, né? Lógico. Porque senão não preciso fabricar. Posso vender um monte agora. Aí eu cheguei pra ele. Só precisa arrumar meu montador. E aí eu chegava com as planilhas, né? Falei, aqui, olha como dá certo, olha os números aqui e tal. Ele vai, mas aí conta no papel, não sei o quê. Na real, tem que provar isso na real. Mas eu tô provando aqui na planilha, ó, se a gente vender isso, olha a margem, olha o que a gente vai ter, vai dar muito certo. Aí foi, acho que 1 ano, né? A gente conversando, ele continuou trabalhando com esquadria, porque tava dando certo também, ele tava vendendo bem. É isso que eu tô falando, porque também na pandemia aumentou a construção. Ele tava vendendo bem esquadria. Só que aí o cara começou a ter o mesmo problema que eu. Que eu comecei a vender 500 mil, 600 mil, 400, outro vendedor vendendo mais 300, 400, o cara tá vendendo mais de 1,5 milhão. Só que como que você produz isso aí? Não dava pra produzir. Isso é uma fabriquinha, cara. De esquadria. E aí a gente falou assim, eu pensei e falei, já vi esse filme aí. Aí que eu olhei pra ela e falei, Fer, bora fazer esse negócio torar de novo. Vai ser legal. E aí, cara, gatei uma terceira, pisei fundo e nós estamos aí. Agora é 2 anos que a gente tá nesse formato. Legal. E tá funcionando super bem. E aí, agora que a gente já tá estabilizado, que a gente já, né, criou uma base, tá ok, que a gente tá pensando em dar o segundo passo, que é o quê? Fazer equipes, né? Então, equipe de montagem, equipe de projetista. Então, a gente tá nessa fase agora de dar um passo pra frente. Tem uma equipe um pouco maior. Que é aumentar. Porque hoje vocês têm uma sala. Isso. Um estúdio. Um escritório. Isso. E são vocês dois. Sim. Só nós dois e a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe já que tá trabalhando com nós. De montagem. Isso, de 2 anos. Legal. E aí eu faço a parte de atendimento ao cliente, encantamento, essas coisas. Faço a parte de finalização de medidas também. E a Fer faz a parte de projeto e aí eu acompanho a obra. Né? Então, nós não vendemos muito em volumes, mas nós temos projetos com uma margem um pouco melhor. Então, a gente pega... em qualidade. Exatamente. Você investiu em qualidade. E a gente focou num nicho de cliente, que é casa residencial e condomínio. A gente conseguiu nichar o cliente também.
E a gente tenta fazer uma coisa diferente também no atendimento, que para ele diferenciar a gente de uma loja, diferenciar a gente do marceneiro, também agregar valor no projeto. Então, ele parece que ele não tá comprando móvel planejado, parece que ele tá num escritório de arquitetura. Muito legal. Então, que nem eu falei para você, eu faço o projeto, mas eu tenho todo o atendimento com o cliente, fazendo briefing, fazendo reunião com ele online, em videoconferência. Então, o que acontece? A gente conseguiu fazer um processo que eu não tenho que ficar fazendo tanta alteração de projeto. Perfeito. Isso otimiza muito o nosso tempo de atendimento também. Esse negócio Porque praticamente quando eu mostro o projeto pro cliente, ele fala isso. Deixa de ser cansativo pro cliente. Exato. Aquele negócio que você veio daqui de São Paulo, você sabe como é que é, né? Atender o cliente lá, ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas atendendo o cliente. E, cara, quem aguenta isso? Exato. E quando eu falo pro cliente, quando o Rodrigo dar esse primeiro atendimento, que eu pego o contato para falo assim, meu nome é Fernanda, então eu vou dar o atendimento para você, vou elaborar teu projeto, queria conversar um pouco com você, pra gente fazer o seu projeto e tal. Tá, quando que eu posso agendar para ir? Eu falei, não, todo o primeiro atendimento a gente tudo pode online. fazer online, melhor para você e tal. Perfeito. Nossa, eu não acredito que eu não vou precisar. Aquele negócio que antigamente... A reação do cliente é essa. Surreal, né? Nossa, eu não acredito que eu não vou precisar. surreal. Graças a Deus Mas, eu não vou precisar. Deixa eu te falar, ainda tem loja que pega o projeto e fala, olha, no projeto eu não posso te entregar. Gente, não façam isso, cara. É só o projeto O projeto final, tá no realmente Pinterest, eu não... de graça. Não, o cara pega. Qualquer projeto. Então, assim, você tem que encantar. O cliente, ele não quer comprar móvel planejado, ele quer ter uma experiência, que nem eu falei. Almoço de domingo em família. Toda essa parte de alinhamento de projeto, então eu faço tudo pelo WhatsApp tudo ou online. videoconferência. Então eu vou mostrando o projeto. Aqui, assim, a hora de apresentar o projeto final, aí sim a gente marca no escritório ou na fábrica. Né? Porque aí também não vou passar todo o trabalho pra pessoa. Claro. Até porque você trabalhou, você criou aquilo, você teve seu tempo. Então mas toda a parte de atendimento a gente faz toda online. Então, praticamente, a pessoa ela vai uma vez no escritório e depois ela vai a segunda vez para assinar o executivo. E eu acho que o que você consegue ganhar com isso também é que você não deixa o cliente esfriar. Sim, você tá com ele todo dia. Isso, É você verdade. tá com ele ali, ó. Não, é incrível. Você cria uma conexão demais. Você cria uma conexão confiança. demais. Uma coisa que eu falo pro Rodrigo, o projeto de imóveis, eu acho que é a parte que agrega maior valor numa obra. E é assim, numa tagalada só. Pá! Então, às vezes é um projeto de 150 mil e o cliente, ele tem aquela confiança, ele faz o pagamento para você. Então, você passar uma confiança para a pessoa, comprar alguma coisa de você que custa mais de 100 mil reais... Mais que um carro? É um trabalho... É o sonho dela, na Exato, verdade, é um trabalho que você desenvolve muito forte. Isso. Entendeu? Então, eu acho... É o que eu gosto da área. E realmente... trabalhar confiança, assim, Muito projetista não tem essa noção. Exato. Porque eu acho que a gente acostuma tanto a falar 100 mil, 150. Embora a gente não coloque 100 mil, 150 no bolso todo mês. Sim. Mas a gente acostuma. Mas e não a gente é R$1.000, né? perde a noção. Perde a noção. E aí, Que é às o vezes- sonho, que é o almoço de Isso. domingo, Exato. que perde a noção. E às vezes o cara, tipo, já fez ali muita coisa, aí falta só a cozinha pra ele. Aí chega ali o vendedor desdenha. Desdenha. Desdenha porque não é um valor agregado tão alto. Mas mesmo assim, gente, se você parar pra pensar, uma cozinha hoje, 20 pau, 25. E assim, Renato, Porra, é muito dinheiro. Eu pego muito o projeto de assim, sabe? Do cara marca, puta, ô Rodrigo, tudo bem? Eu peguei seu contato no Instagram ou com um parceiro. Cara, você pode vir aqui fazer um orçamento pra mim? Porque eu já chamei 2 caras, os caras não vêm. Então assim, vai acontecer, você não conseguir atender o cliente, mas, tente evitar isso. Porque só de você já ir no horário, né? No horário, porque o brasileiro tem esse problema de achar que Porque às meio-dia e vezes a pessoa meia, não meio-dia tem e a 40, planta. não é, né? Não Lá é. no interior tem Falou muito. Isso que eu ia muito. falar, eu acho que isso acontece muito lá no interior, né? Sim. De não ter a Aqui planta. a gente tal. faz. Aqui em São Paulo é quase impossível fazer isso que você Sim. faz. Eu Sim. não conseguiria ir E até atender. todos os clientes Não, que me sim. chamam pra Mas fazer. eu acho importante lembrar assim, ele está falando de hoje. Isso. Quando a gente sim. começou, Sim. eu não tinha cliente. Sim. Eu ia.
Então. E a gente ia. Na verdade, eu fazia questão de ir, porque a pessoa vai me conhecer, eu vou criar conexão. Eu queria estar lá. E eu acho importante, por exemplo, você trabalha casas grandes. E realmente outro público. Outro público. É Exatamente. outra coisa. E normalmente essa galera não tem planta também. Não é? Às vezes o cara até tem, mas às o vezes que tá acontece, fazendo reforma, Renato? entendeu? Tem muito disso, da pessoa tá fazendo reforma em alguma casa. Alguma coisa da planta. E assim, não é que o cliente quer que eu vá. Eu quero ir na obra. Porque o que vai acontecer? Ele vai pegar o outro e falar, você não tem um projeto pra me mandar? É isso mesmo. E eu fui na frente do concorrente. Eu fui lá. Você mostrou a cara. Eu mostrei Deu a cara. mais atenção. Isso. Já começou a mostrar confiança. Exatamente. Falou, ó, tá vendo? Esse encanamento aqui vai dar bem em cima, aqui não vai... Troca pro lado. O cara já fala, opa, eu tô tendo um acompanhamento com esse cara. Então, pessoal, você não precisa fazer nada extraordinário. É só você fazer uma coisinha diferente. Uma coisinha. Entrega alguma coisinha. O certo, o básico ali que funciona já é muito. Não. Essa pandemia trouxe muita tristeza para muita gente, mas eu acho que em vários mercados se mudou. As pessoas, o brasileiro em si, ele precisa desse contato. A pessoa quer saber. A gente é assim, né? A gente é assim, cara. Então, assim, se você já tá na frente do cliente, o cliente fala, viu, eu tenho o projeto, mas eu queria que você fosse lá pra você dar uma olhada. Puta, hoje eu não vou conseguir um projeto de 180 mil reais. Você não vai conseguir ir, cara? Como assim? Você não precisa vender, Você não precisa vender. Então, assim, às vezes a Fernanda fala, mas você tá animando demais o cliente. Fala, Fernanda, calma que... Eu escuto isso todo dia. Tá bem encaminhado, entendeu? Tá bem encaminhado. A pessoa mais racional do rolê, né? Olha... Mas o Renato que é o comercial... Renato, você não sente que o cliente já comprou com você? Não, na hora. Você na hora. Você chega... eu chego na casa do cliente com um sorriso antecipado, não chega atrasado, entendeu? Para de falar gíria, olho no olho do cara, não fica viajando na obra. Fale coisas concretas que o cara já compra com você ali. É isso mesmo. Eu falo sempre para os meus amigos. Eu tenho um irmão que tem uma empresa de esquadria de alumínio. E eu falo para ele, a gente trabalha com as duas emoções, o consciente e o emocional. Sim. Consciente é o homem, emocional é a mulher. Então você tem que cantar os dois. Não adianta você atender só o homem na obra se a mulher não se encantou por você também. Esquece, é ela que vai decidir a cozinha. E o oposto também é pior. É a mesma coisa. É pior o oposto. É pior, porque quem vai pagar é o homem, às vezes. Normalmente ele fala, vou dar o meu dinheiro pra esse cara aí. Nem Não, sabe o que ele tá falando. Por mais que os dois, tipo assim, não tem ali quem é o cara que paga. É o decision maker, você não sabe. Talvez os dois decidam junto. Sim. Mas se a mulher, cara, não gostar, esquece. Não adianta. Exatamente. E se o cara não gostar, é pior ainda. É pior ainda. É verdade. Por isso que nesse mercado, como eu falei, pra você entrar nele... É um feeling, né? Você aprende com o tempo também, né? Você tem que ter esse feeling. Você tipo pegando esse feeling de atendimento, tudo é com o tempo que você vai pegando. Tempo e prática. Exato. Tempo e prática. Como é que prática, você aprende? Aqui, ó, você vai assistir esse podcast, você vai tirar várias coisas. Sim. Como que você vai aprender efetivamente? Fazendo. Exato. Errando e aprendendo. E não adianta, cara. Enquanto você não fizer, você não vai saber o que a gente tá falando. Não tem jeito. Exato. Não tem jeito. Botar a mão na massa mesmo. E outra coisa que muitas pessoas acham, vou virar empresário, vou trabalhar pouco. Nossa senhora! Você trabalha 3 vezes mais, cara. Não tem como. Se alguém tá pensando isso, meu amigo. Eu tava vendo o stories dele antes dele vir pra cá. Ele, tô aqui na obra, tô indo ali fazer uma gravação e volto aqui de novo. Mas é isso. Falei, quem imagina, né, que a nossa vida é assim? Ninguém imagina. Não. Quem imagina que ela tá aqui gravando e que De à manhã... noite ele vai numa obra? Ninguém imagina. De manhã assim. eu estava fazendo vistoria em 2 apartamentos que a gente fez, 2 estúdios. Aí agora a gente tá gravando e à noite tô indo na obra. Que nem eu. Vou buscar isso. minha filha na escola e depois ainda vou na obra. Mas o que a gente ganha em troca também é flexibilidade, né? Ah, sim. A liberdade. A liberdade não tem preço, cara. Não tem preço. Apesar de, que nem eu falei, é muita coisa que você tem que resolver, tudo, mas é muito, muito legal você chegar para um cliente, porque assim, as pessoas pensam muito imediatista, né? Sim. Que nem eu tô há 9 anos com a Fernanda, tomando na cabeça, vamos dizer assim, porque a gente vê que lá na frente a gente vai conseguir o nosso objetivo. Mas as pessoas são muito imediatistas. Então, assim, gente, é com calma, é com tempo. Você não vai sair vendendo 500 mil do dia pra noite. É constância. E é muito bom que você tenha esse tempo para que você aprenda no caminho. O caminho que é o mais top. O caminho é sensacional. O topo, você vai chegar lá com certeza.
Então, mas para você se manter lá, você tem que ter essa bagagem, né? Então, É isso mesmo. a gente... Porque imagina você primeiro mês você vendendo 500 mil. Aí você tinha Não, acabado com a sua vida, assim. aí você acaba com ela. Porque, tipo assim, o tombo É muito grande. É muito Você tá grande. maluco. É Quero muito nem grande. imaginar um negócio desse. não. imagina exatamente. uma pessoa que não conhece do ramo, entra e vende 500 pau de cara, quebra. Se Mas a alguém- maioria faz isso, Se Jaque. acontecer isso com Exatamente. alguém aí, me chama que eu te ajudo. Porque 500 mil vale a pena, viu? Porque na hora que você tá fechando os contratos ali, nossa, fechei um mês, vendi 500 mil, legal. E aí a hora que começa a sair da fábrica os 500 mil, você conciliar a montagem de tudo isso. Que era isso que eu ia perguntar agora pra vocês. Hoje, vocês acharam um processo bem bacana, vocês dois, o trabalho de vocês e tal. Qual é, como empresário ali com estúdio, terceirizando a fabricação, qual é o maior gargalo de vocês? Qual é o maior problema de vocês? É nesse ponto que a Mão gente de obra, tá agora, que a montagem. gente tá querendo dar esse outro passo, que é o quê? Fidelizar uma equipe, 2 de montagem, e também a parte de equipe de projeto, porque são os 2 gargalos. Né? Porque o que acontece, a gente tem muitos contatos, a gente tem muita gente querendo comprar, só que eu não dou conta de fazer tantos projetos e a gente não vai dar conta de montar tudo de uma vez também. E não é só Entendeu? fazer o projeto como projetista, você tem que projetar da forma que vai ser montado lá. Então, contato de projetistas nós temos um monte, né, de milhares. Agora, o cara que sabe fazer o projeto, colocando tudo que vai ser colocado para ele montar depois, o montador, esses são outros 500. Aí o cara não coloca o sarrafo, não coloca... o cara cria um negócio flutuando no ar. Tá, mas e aí? Não Eu vou dá. fixar como? Ah, o montador civil. Então. E aí, o que acontece? Eu não sou montador, mas como eu faço essa parte de montagem, eu fico louco, falando, não é possível que você criou um negócio desse aqui. Como é que a gente vai montar? Principalmente, né, a maioria dos arquitetos fazem alguns projetos que a gente fala assim, tá, mas como é que você pensou que vai Como é que isso aí fixar lá? vai sustentar? Ah, mas o marceneiro que trabalhava pra mim fazia. E como ele fazia? Então, eu já só me fala como. Eu já falei isso pro arquiteto. Tá bom, seu marceneiro fazia, mas como ele fazia? Se você me falar o jeito que ele fazia, A gente eu faz replico. também, eu replico. pronto. Exato. Porque eu não sei como é que eu vou fazer. E a pessoa fala, não, mas mas contratei você pra isso. Não, aí eu falei assim, não, pra isso não. Você me contratou pra fazer a marcenaria, não pra fazer milagre. Então. Pronto. Mas acontece muito, né, cara? É que nem o Acontece. Rodrigo falou, né? Papel aceita tudo. Aceita né? tudo. Mas a gente criou um processo também, Jaque, que isso otimizou bastante essa questão do projeto. Certo. Eu pego o projeto, eu não executo o que o arquiteto pediu. Sim. Eu vou pegar esse projeto, eu vou ler e vou conversar com ele. Falo, olha, você fez isso aqui, tá? Mas a gente tem que fazer... Nós temos que fazer dessa forma, porque senão não vai ficar bom. Certíssimo. Não dá. Né? Nós Dá somos pra seguir a risca, né? nós somos especialistas nisso aqui. Então, isso eu tô te falando que não vai dar certo. Então, isso de falar não. Gente, fale não. Não tem problema nenhum, cara. Se você não se posicionar como autoridade no que você está falando, você está fazendo, cara, qualquer um vai fazer e você vai falar, tá bom, eu faço. E assim, Rodrigo, quando der certo, o mérito é do arquiteto. Sim. Mas quando der errado, a culpa é tua. Exatamente. Exatamente. Então, E a é gente- isso que você tem que pensar. É. Você quer levar essa culpa sabendo que ia dar errado? Não. Aí É melhor falar um não. Exato. Sim, a fala gente não. faz todo um projeto detalhado do projeto detalhado do arquiteto. É. E aí o cliente assina, o arquiteto assina, porque eles estão cientes que vai ter aquela alteração para poder montar aquilo. Legal. Sim. Entendeu? Então tem que ser outra dica infalível para quem trabalha com planejados. Sempre deixar tudo registrado. Isso. Isso, e-mail, Nossa, Instagram, o máximo que WhatsApp. puder. O máximo que você puder registrar é bom. Anotado no projeto. Para montador, nossa, para montador o projeto tem que estar muito detalhado. E o que for de observação, grifar. Bem grande, né? E Passar ainda um marca-texto. liga antes, visita a obra antes e fala, ó, você leu aqui? Você tá prestando Então, atenção? Sim, sim. Não, a gente a gente dá muita risada aqui na empresa. A gente tem 2 montadores fixos, mas os 2 têm problemas em ler projeto. Aí um Todos têm. Todos. Aí beijo Wellington e o Jair. A esposa dele trabalha com ele e ela lê. Sim. Aí teve uma obra que ele foi Mas uma não coisa... passa uma por ela. Uma né? coisa besta que ele foi fazer. Sim. Aí ele fez errado. Aí a Michelle tava nessa obra? Não, eu tava sozinha. Então está Tá explicado, viu? explicado o que aconteceu. Mas realmente tem que grifar, ainda tem que ir lá antes Sim. discutir. Não, eu converso com hoje, todos. o Rodrigo tava lá hoje de manhã na obra exatamente para passar projeto. Que a gente fala. Então, hora que vai chegar a equipe lá, vamos passar projeto.
Então a gente passa ambiente por ambiente. Ó, aqui tem uma observação, ó, você tem que reduzir essa caixa aqui, essa porta, não sei o quê. Então você vai fazendo as observações por ambiente. E assim, todo dia ele dá uma passadinha na obra. E aí? Uma dúvida? Não falha um dia. Vocês têm alguma tô lá dúvida na montagem? Todo dia cedo, né? Tá certo. 8h30, 8 horas eu tô lá. Porque o cara chegou 9 horas e falou, e aí, cara? 9 horas mesmo? Caraca. Sensacional. Ó, sexta-feira eu tenho que entregar, tá? Só pra te avisar. Não, vai dar tempo. Nossa. E a gente, Assim, a gente sabe que não dá, né? E para você ver como realmente é o problema de todo mundo no mercado, Dos planejamentos. é o tal da mão de obra, né? E aí, às vezes, eu recebo também o pessoal falando, e você sabe de alguém que tá precisando de projetista? E eu falo, gente, por que essa conta não fecha? Exato. Porque o profissional não quer se especializar. Sim. Porque da mesma maneira que você falou que você, como dono, você tem que estar em constante crescimento, Sim. aprendizado, evolução, o profissional para trabalhar para É a você, mesma ele coisa. também. Sim. Até Mas esse porque problema... ele fica pra trás, né? Então, mas sabe o que acontece? Eu acho que assim, o brasileiro tem isso. Eu vejo muito... Minha mãe esses dias falou pra mim, eu fiz um story falando o que a gente tava fazendo, o sistema que a gente usa de desempenho de porta. Ela falou assim, mas você tá contando? os concorrentes vão ficar sabendo. Eu falei, mãe... Não existe mais isso. Fica tranquilo que o povo é preguiçoso. Então, Eles tipo, Não existe mais isso. Mas é isso mesmo, não existe. O máximo que vai existe, acontecer, cara. ele me mandou uma mensagem. Qual foi mesmo que você usou? Então, não E existe. acontece mesmo. Comigo acontece demais. Não existe o que acontece. Que nem eu falei, se você se posiciona de uma forma no mercado como especialista, você não tem que ter medo. Não mesmo. Não tem que ter medo. Tem mercado pra todo mundo. Pelo amor de Deus, tem obra pra tudo quanto é lado. E as pessoas... O que acontece no Brasil? Isso aí, outro dia eu tava com uma obra, eu falei pro rapaz assim, ó. Falei, tá vendo ali? Você precisa fazer um serra-copo pra passar o fio, tá bom? E aqui tá o passa-fio. Depois você só coloca lá pra nós. Pois ele fez o serra-copo. Não limpou. E não colocou o passageiro. Ah, que ódio. E aí, mas sabe o que acontece, Renato? É a mediocridade, cara. Por que o nosso mercado é muito difícil a questão da montagem? Porque você tem que fazer um pouquinho a mais. O que a gente faz, Ou resolver. o nosso atendimento É um pouquinho a mais, cara. É um detalhe, é uma tábua de frios. Entendeu? Cara, é uma Coca-Cola que eu levo pro pessoal na obra, sol estralando 3 horas da tarde na quarta-feira, levo uma Coca com... Mas só que as pessoas que trabalham... Pagar em dia. Então, pagar em dia, antecipar, não sei o quê. Exato. Mas as pessoas que trabalham nesse ramo têm que fazer algo a mais. Senão você vai ser mais um. Você não vai se destacar em nada. Até porque é o que você falou, tem mercado pra todo mundo. Nossa. E tem um monte de gente trabalhando aí. Tem um monte de trabalhando Exato. errado. Sim. Eu acredito né? que o gargalo que a gente vê hoje da mão de obra, da montagem e também do projetista, o que acontece? Os bons estão todos trabalhando. Mas é. E assim, os bons estão tudo abrindo empresa. Então. É verdade. E ainda que a gente não tá nem falando aqui de um outro gargalo que existe nesse mercado, que é o de vendedor, né? Porque aqui a gente tá falando eu e do Rodrigo. Nosso modelo de negócio, a gente acaba fazendo atendimento com o cliente, mas a gente vê muito também... muito pessoal tendo problema com vendas. Seríssimos. De vendedor que a meta é aquele X tá bom, porque Pra ele tá ótimo. Não, e o mês vende 200 mil, no mês que vem não vende nada. A gente já falou sobre isso aqui, mudou muito a visão do ser humano, né? Tipo, ele não tem mais aquela ambição de ter as coisas, de conquistar as coisas, né? Então, essa parte que eu acho que afetou também a parte das vendas, na questão metas. Então, acho que a gente tem que achar uma forma de motivar melhor ali os vendedores, né? Sim. O que eu acho importante a gente deixar frisado aqui... Peraí, só um momentinho que eu me engasguei. O que eu acho importante a gente deixar frisado aqui é que tem como você, mesmo não sendo dono de loja, você sendo vendedor, montador, você monetizar muito nesse mercado. Muito. Você ganhar muito Exatamente. dinheiro nesse mercado. Sim. E o que o Rodrigo falou é isso, você só precisa fazer um Pouquinho a mais, cara. mais que o outro vendedor, que o outro montador. É um detalhezinho. Sim, o que você tá agregando. E ainda tem uma vantagem. O cara que se destaca fazendo dessa forma, ele ainda tem uma vantagem de não ter a dor de cabeça que o cara do CNPJ tem. Sim, Não exatamente. Porque, tipo assim, ele tá usando o CNPJ de outro. Pra empreender junto. Empreendendo Nossa, junto. é perfeito. Cara, é isso.
Eu falo com... A gente tem um montador que é amigo nosso, né? Você achar um profissional desse, você acertou na loteria. Na loteria. E eu falo assim pra ele, falei, cara, você tá ganhando mais que eu. Porque você não precisa vender, cara. Você não precisa dar garantia. Você não precisa dar pós-venda. Você só precisa... Você não precisa dar seu nome. Exatamente, ali, você só precisa montar, cara. Se eu tivesse essa habilidade, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu sou desastrado. Eu pego as coisas, eu quebro. O Rodrigo não vai, cara. sabe, mão de couve. Mão de couve. Derruba tudo. Exatamente. Dois alface no lugar das mãos. Não gostei dessa piada. Eu não resisti, desculpa. Então, assim, eu falo, cara... Era pra você estar... Lógico, né? Eu falei pra ele, cara, era pra você estar muito bem de vida, cara. Um projeto pra você ganhar 40 mil reais pra você montar, 60 mil, 70 mil em um projeto, cara, não é possível. Então, e o cara não fica nem um mês, às vezes, né? Não fica. E aí eu falo assim, cara, o que falta? Gestão. Gestão. E pode acontecer... Pode ser um aqui que a gente vai conversar, daqui a pouco você vai falar, não, aquele lá também é assim... Não adianta. O povo brasileiro não tem educação financeira, em primeiro lugar, e não se profissionaliza. Quando eu fui para o Empretec, e na quarta-feira, a gente teve uma dinâmica lá, e o facilitador falou assim, sabe por que vocês quebraram? Vocês vivem de resto. Cara, aquilo foi um tapa na cara de todo mundo. E é verdade. É verdade. As pessoas estão acostumadas... Sobrou. Vou pegar isso aqui e vou falar... Não, cara, não faça isso, não. Você é melhor do que isso. E eu falo pra Fernanda, a gente tem esse modelo na nossa mente, né? Mas porque a gente estudou muito, a gente leu muito. Eu, depois desse tropeço, eu fui estudar. Falei, tá acontecendo alguma coisa. E é mais a sua mentalidade mesmo, sabe? Você querer abraçar tudo. Não, calma, vai com calma. Faça um bem feito. Exato. Faça o outro bem feito. O terceiro não deu muito bem feito, tá. Segura um pouquinho, vê que você arrumou. Puta, coloquei essa equipe pra fazer um projeto, o cara demorou. Calma. Converse com o cliente vai entender você. Se você for real com Se ele, você né? for real, fala, cara, ele marcou comigo e não veio. Então, assim, acontece. Mas eu tô aqui pra resolver. Tô aqui pra resolver. Né? Você não vai acertar 100%, não tem como. É. O importante é resolver. O mercado de planejados é um mercado muito bom, muito bom. É milionário. O cara pode mudar de vida se ele quiser. Exatamente. Mas você tem que ser bom. Não adianta ser meia boca, mão de couve, que não vai dar certo. Não vai mesmo. Não vai. Não tem como se destacar. Não tem como. É bem interessante porque o que você disse, eu nasci vendedor, mas ao mesmo tempo você não confiou só no teu talento. Exatamente. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente confia muito no nosso talento. Por exemplo, vamos supor, Tem um monte de gente olha, eu tenho o dom do projeto. Mas você foi atrás, você estudou. Pra ficar melhor naquilo. Sim. Tem que estudar. Né? Não, imagina eu no meu nível de querer perfeccionismo. Então eu tô sempre buscando, o Rodrigo também, né? Então não foi porque a gente deu uma vacilada e a gente se reergueu que a gente... Não, é uma coisa que é constante. E agora tá tudo bem. Não preciso mais ver a respeito. Hoje ainda, quando aconteceu o que aconteceu com a gente, tava começando o Instagram, tava o YouTube, mais ou menos. Agora é informação pra tudo quanto é lado. Você só não se especializa, você só não se torna alguém melhor se você não quiser. Não quiser. É isso aí. Tá tudo de graça no YouTube, tudo muito cara. fácil, tudo de Muito. graça no Tudo de YouTube. Se você não tem... fala assim, eu não tenho paciência de ficar no YouTube, quero pagar um curso. Tem curso de tudo. Você acabou de falar de um curso, a gente tem um curso aqui de venda. Sim. Então, assim, cara, a gente Tem aí, a ferramenta. informação tá aí. Tem ferramenta. Tá aí. E é o que ele falou, às vezes ele recebe perguntas, a gente recebe e a gente tem toda a disposição pra responder. Você A já gente tem também. certeza, responde. Nossa. Então, realmente. E Só é um depende prazer, da né? própria Sim, pessoa, sim. né? Eu cheguei a fazer isso várias vezes, do cliente não comprar comigo, de não ser o meu público, e ajudar o cara em alguma coisa que ele tinha. Por exemplo, minha janela, faz assim, tal, desse jeito. O cara fala, pô, Rodrigo, você não vendeu pra mim, mas me ajudou. Então eu não vendi pra ele, mas ele indicou um amigo que fechou comigo. Teve um caso. Então assim, se você vai ser empreendedor, cara, você tem que estar ali pra ajudar o seu cliente no que ele precisa. Se você vai vender pra ele ou não, é outro papo. Outra Você tem que entender a dor dele e tem. Mas isso aí não é nem tentar só ajudar. pro empreendedor, não, viu? Eu acho que isso aí pra encaixa tudo, pro né? vendedor mesmo. Sim. O cara que tá ali na frente vendendo, se ele tiver essa visão,
E de pensar que aquele cliente, por mais que ele não compre, ele ainda pode indicar outro. Sim. Pode, Cara, exatamente. é uma prospecção. Aí tá vendo? É uma forma de prospecção. Isso. Mas aí que tá um problema, Renato. Os vendedores, eles pensam no imediatismo. É. Entendeu? O Não cliente. vai comprar comigo? Então tá bom. Vou pra outra, Não, vou o cara pra já não dá outra tanta que- atenção assim. Mal sabe ele que a mãe dele, o primo, não sei o que, tá construindo uma casa. E de talvez só repente ele tenha não dinheiro. tenha. Exato. Isso. Talvez só ele ali não seja o público dele ali naquele momento. Sim, sim. E que daqui a pouco ele pode se tornar o público dele. E aí? Exatamente. Ainda Nem tem todo, isso. nem todo cliente é perdido. Não é perdido. Acho que nada é perdido, Também né? acho que A não. gente é um aprendizado todo dia. É toda hora. E, cara, só da gente estar aqui com saúde, podendo fazer o que a gente gosta, porque eu amo fazer o que eu faço. A Fernanda ama o que ela faz. A gente tem brilho no olho, entendeu? Então, assim, a gente veio pra mudar o mercado mesmo. Eu falei, Legal. Legal. Então legal. eu vejo acontecer algumas coisas assim, eu fico puto, falo, não é possível que esse cara tá fazendo isso, cara. É. Tipo, um marceneiro ou outro loja fala, não, cara, não faça isso. Eu cheguei a uma reunião uma vez, o cliente chamou 3 caras ao mesmo tempo, mas isso lá no começo. 3 caras de marcenaria pra fazer um Ao orçamento. mesmo, No ao mesmo mesmo horário. mesmo Vou horário. marcar horário. Tipo, Não, 10 o horas eu vou estar na O loja. cliente ele tem marcou. muita noção, Então. né? E aí o que Muita aconteceu? Eu noção. falei assim, não, Conta vai que vocês é primeiros que eu vou ficar aqui no canto. Cara, sabe que uma coisa é errada atrás da outra? E o cliente assim, ó, olhando aquilo e um falando uma coisa, medindo, o outro falando outra e medindo. Então eu só aqui no canto falei, olha, Jogo de amigão, truco. obrigado. Jogo de truco, né? Eu não vou conseguir te atender. Ele falou assim, você não vai conseguir me atender? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque não é o projeto que eu não consigo fazer isso pra você. 3 dias depois ele me ligou e falou, cara, quanto que é o seu preço? Entendeu? Então não adianta. Posicionamento. Hoje o mercado tá aí pra quem se posiciona. Instagram, redes sociais. Você tem que ser transparente. Nossa empresa... E real, né? O nosso logo, o logo da empresa nossa lá. Sou eu e a Fernanda, a nossa foto, de vocês também. Então, assim, A gente é a cara da empresa. o cliente né? quer Então, isso. O cliente quer ter esse contato. Principalmente se você atende um público diferente, nicho, mas esse nicho que a gente está falando, que de casas, apartamentos, é o sonho do cara. O cara não quer. Ele vai comprar numa loja de revenda? Vai. Mas quando ele vê que a Jaque, o Renato, o Rodrigo e a Fernanda estão por trás disso aí, É outra história. é né? outra história. Isso é muito Você humaniza o negócio. Isso. Exato. O Jonas, O que estava atendimento, aqui tudo. 2 podcasts atrás, ele falou exatamente isso. Que quando ele voltou a colocar a cara dele nessa frente, porque ele, como todo empresário, aprendendo, acertando, teve uma hora que ele tirou e foi mais pra gestão. Sim. Quando ele enfiou, o negócio voltou a girar. Exatamente. Porque o cliente gosta de ver o dono, Exato. gosta de ver o dono na sim, obra, sim. gosta de saber que você tá cuidando ali Exato. do móvel dele. E é o que a gente estava falando também. Hoje mudou muito a questão de como as coisas funcionam, né? Então, antes você tinha que ter uma loja, uma vitrine bem bonita, com lustre, uma cozinha aparecendo. Hoje a sua vitrine praticamente é o Instagram ou o TikTok. Sim. É isso Né? mesmo. Então, se você não mostra a tua cara ali, se você não mostra, olha a montagem que eu tô fazendo, funciona assim, olha como que ficou depois, olha como que é o processo, tal, você vai mostrando isso, o seu dia a dia, você cria essa confiança, a pessoa cria até uma expectativa de fechar com você. Mas isso é muito Isso legal. tá Isso é acontecendo muito legal. agora. Sim. Porque e é mais legal ainda quando mostra o início, o Sim. meio e o fim. Sim. Sim, sim. Porque tem muita gente que começa, vai até o meio e para. E depois para, E aí a pessoa, tipo, que assiste ali fica, e aí, como é que ficou depois? Que medo. Né? Será que ele entregou? É verdade. Sabe? Vai dando os É negócios verdade. na Sim, cabeça sim, ali de sim. quem tá assistindo. Porque eu, como acompanho muito isso, eu vejo e falo, meu, como que ficou aquele final lá que ele não terminou? Eu já perguntei, e aí, como é que ficou lá? Sim. Não foi? Aí ele foi e falou, não, deu certo, eu resolvi assim, assado, só não deu tempo Quando de postar. é algum não sei problema, o ele quê. fica curioso. Aí Muito curioso. eu falo, meu Deus, Como ele eu resolveu sou. aquilo? O que ele fez, cara? Porque ele não terminou, porque eu tô curioso aqui pra saber. Já perguntei. Mas é verdade. É isso mesmo. Quando você mostra exatamente o processo realidade, todo, é. e assim, a pessoa que tá acompanhando, ela sabe que não vai demorar mais que 20 dias pra acabar o processo, entendeu? Ela fica naquela expectativa. Tem uns que não, né? Tem uns que acham que é igual o estalar do dedo lá, né? Que fez o Sim. vídeo ali sem nada, instalou, tá tudo Sim. pronto, né? Então, É, tem alguns Não, clientes que acham que é só o Reels na vida, né?
Mas só que não, né? Só que não. Gente, que prazer ter vocês aqui hoje. Nossa, Obrigado, foi gente. sensacional. Eu gostei bastante. Já estão convidados para a segunda. Com certeza, com certeza. Para a segunda rodada. O cara é radialista, meu. Não. A gente É nem falou isso, a gente nem verdade. falou isso. Ele é Rodrigão. radialista. Não, ele era DJ, eu era DJ. Fiquei curiosa agora indo numa fotinha assim, da época de DJ. Aqui, ó, o fonezinho só. E tem mesmo. Aí, ó. Tem várias. Tinha Manda, uma manda né, pra Vou gente mandar pra vocês colocar qualquer hora. aí. Legal. E a gente que agradece aí o convite. Parabéns pelo projeto, que a gente realmente precisa de gente assim para mudar o mercado. Pra inspirar também, Para inspirar né? as pessoas, né? Exatamente. E não só no mercado de planejados, mas em todo o mercado. Você que está aí trabalhando, que faz o projeto, que é um projetista, que trabalha com clientes exclusivos, cara, vai para cima, cara, que dá certo. Dá dinheiro. Dá Isso dinheiro. aí. Dá dinheiro. E me O diz foco uma é coisa. Faça aí pra gente, eu não sei quais são as redes que vocês @ trabalham. Móvel mas- Casa, tá? Ou então www.movelcasaplanejados.com.br, Vinhedo, Valinhos e região. Ó, se você for um projetista que sabe projetar, você pode mandar o currículo. Isso. Se não for, nem perde Montador também, pode Ah, montador montador também. Montador lá Montador da na região de capital. Campinas, Sim. região Região de aqui Campinas. de São Paulo ali, também Santana de Parnaíba também. Isso, a gente Aí, pega ó. projeto também. Já Legal. viu? Montador que sabe montar, tá, gente? Não é qualquer um, não, viu? Tem que esse negócio eu sou montador e não tem nem parafusadeira. Mas também conhecendo um pouco o pessoal, já senti assim, se você ainda não sabe montar bem, mas chegar na humildade e falar, Rodrigão, Cara, Força a tô gente ensina. procurando um parceiro. A gente ensina. Força Né? de A gente vontade. ensina, cara. Exatamente. A pessoa precisa querer, É isso. né? Que se a pessoa não quiser, não tem como fazer. Então, É isso assim, aí. É isso aí. como eu falei, você que trabalha com a parte de montagem sabe que dá pra ganhar muito dinheiro. Então, bora pra cima e vamos trabalhar. É isso aí. Sensacional. Gente, muito obrigada. E Obrigado, é sério gente. mesmo, viu? Já Muito quero obrigada vocês mesmo. aqui Não, novamente. demorou, só- Vamos fazer uma segunda Só marcar. rodada. Tem É isso aí. muita coisa pra conversar Nossa, ainda. é muito É, assunto, tem né? muito assunto. Verdade, muito Eu É tô assunto muita também coisa. mesmo. É, o nosso segmento é muita coisa. É. Né? É Então, isso aí bastante tem coisa. muita história e eu acredito que hoje contribuiu demais aí pra muita gente, viu? Exatamente. Você que tá aí, ó, meio, será que eu vou, será que eu não vou? Se inspira. Se inspira nessa Nessa história. Ou Olha. você que, de repente, deu uma caidinha, né? Deu uma deslizada, não desiste não, porque é um mercado que se você souber trabalhar, tiver disciplina, organização, você muda a vida. É isso aí. É isso aí, aí, sensacional. Bom, gente, muito obrigado aí por mais um dia você acompanhando a gente. Obrigado vocês aí todos. Hoje aqui com o pessoal do Móvel Casa e continue aí com a gente, se inspirando nas nossas histórias. Até Valeu, mais, galera. galera. Show, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigado.